7 absurdos testes que caçadores utilizavam para descobrir suas vítimas. 1. Ser incapaz de chorar. O Maleus Maleficarum afirmava que as bruxas seriam incapazes de derramar lágrimas reais quando colocadas diante de um juiz ou mesmo quando submetidas à tortura. Porém, no período medieval, a falta de cuidados de saúde e higiene pessoal levava os idosos a sofrerem com infecções nos canais lacrimais. 2. O despertar da bruxa. Uma das técnicas de tortura mais famosas hoje em dia foi inventada para tentar fazer as bruxas despertarem. Os italianos foram pioneiros nesse método, conhecido como privação do sono, que se espalhou para outros cantos da Europa, como a Escócia. A acusada tinha um aro de ferro com 4 pontas afiadas colocado em sua boca. A mulher era então presa à parede atrás dela, de modo que ela seria incapaz de se deitar ou de descansar a cabeça. Além disso, os homens encarregados de vigiar a suposta bruxa eram instruídos a mantê-la acordada por qualquer meio que julgassem necessário. Eventualmente, depois de alguns dias, a vítima, como era de se esperar, começa a ter alucinações. 3. Teste do toque. Acreditava-se que se uma pessoa, sob efeito de alguma feitiçaria, tocasse na pessoa que a enfeitiçou, uma reação adversa aconteceria. A suspeita seria forçada a colocar as mãos na pessoa que estava com problemas. Se a doença ou os ataques cessassem, isso era visto como prova de que a acusada era culpada. 4. A cremalheira. A cremalheira geralmente consistia em uma estrutura de ferro com um rolo de madeira em uma ou ambas as extremidades. As vítimas tinham as mãos atadas a um rolo e os tornozelos atados ao outro. 5. Picadas. Este chegou a ser considerado o método mais preciso de testar a feitiçaria. A acusada era despida completamente na frente da corte, e depois tinha seus pelos e cabelos raspados da cabeça aos pés. O picador procuraria então a marca do diabo, picando toda a vítima com uma agulha grossa. Acreditava-se que haveria um local na pessoa que não sangraria nem causaria dor. Prova de um contrato com o diabo. Muitas mulheres confessavam apenas para acabar com a humilhação. 6. Visgoçar. Os visgoçar eram garotos que acreditavam ter o poder de identificar o invisível, estigma diaboli, marca do diabo, na testa da mulher. Depois de um culto na igreja, era prática comum os meninos apontarem para algumas mulheres e dizerem que elas eram bruxas. E essas pobres coitadas eram muitas vezes executadas apenas alguns dias depois. Os garotos eram pagos por cada bruxa identificada. 7. Afogamento. Alguns países da Europa utilizavam uma forma de humilhação pública bastante peculiar, que consistia em um instrumento que tinha um banco numa ponta, onde a vítima ficava amarrada e era exposta no local onde cometera sua ofensa. Caçadores de bruxas utilizavam este instrumento para identificar bruxas também. E se ele se tornou um método bastante difundido e confiável para procurar uma bruxa. A suspeita era amarrada à cadeira com os pulsos atados aos tornozelos. Então, era abaixada em um corpo de água gelada. A lógica era simples. Se ela fosse culpada, ela flutuaria até a superfície, seja porque havia renunciado ao batismo como rejeição de Deus, ou porque usaria seus poderes mágicos para flutuar e evitar o afogamento. E se seria morta como uma bruxa. Se ela fosse inocente, afundaria e se afogaria, já que a vítima era inocente. Ela seria aceita no céu. Aos olhos dos caçadores de bruxas, esse era um destino muito melhor do que viver como uma bruxa culpada. 8. Pesando a bruxa. Pesar a alma das bruxas foi outra ideia brilhante que matou diversas mulheres inocentes. A Holanda tinha uma casa de pesagem muito famosa. Mulheres de lugares distantes como a Alemanha e a Hungria iam até lá para provar sua inocência. A ideia era bem simples e estúpida. Almas seriam pesadas. Como uma bruxa não possuiria uma, ela seria
significativamente mais leve que uma mulher inocente. A casa de pesagem holandesa tinha um grande conjunto de balanças. A acusada ficaria de um lado e pesos de ferro eram colocados no outro. Mulheres com o peso adequado recebiam certificados para provar sua inocência.